Boa tarde. Boa tarde. Se os irmãos quiserem, poderão aproximar-se mais aqui à frente, porque tem muito espaço vazio aqui. Sempre assim, né, Milena? Isso também é Padre Wilson. Vai facilitar também para quem estiver aqui à frente conversando, falando conosco. Damos a todos as boas-vindas a essa nossa tarde, que nós chamamos histórico celebrativa, que vai continuar depois pela noite. A nossa programação será a seguinte: nós teremos dois momentos aqui à tarde. Um momento com o Padre Ney, que vai falar conosco sobre Dom Joaquim, depois um cafezinho lá no refeitório, depois um segundo momento com o Padre José Artulino Bezzi, que vai falar conosco sobre Dom Afonso. Então, tanto o Padre Ney sobre Dom Joaquim, como o Padre José Bezzi sobre Dom Afonso, vamos falar sobre esses dois grandes homens da nossa história, mostrando a importância deles não só para a história da nossa arquidiocese, mas para toda a Igreja de Santa Catarina. E o objetivo da nossa celebração de hoje, de todo o semestre, é retomar a memória, fazer memória dessas duas grandes personalidades, relançando o seu legado para o futuro. Ou seja, procurando também aprender deles o que é que eles têm a ensinar para nós, para levarmos em consideração a nossa prática pastoral, teológica, missionária do nosso tempo, em vista do nosso futuro, das novas gerações. Depois da fala do Padre José Artulino Bezzi sobre Dom Afonso, nós teremos de novo lá no refeitório um jantarzinho, sopa, e o Padre Pedro também falou de... O que era, Padre Pedro? Onde é que está o Padre Pedro? Hein? Não, uma sopa. Enfim, alguma coisa mais. Depois nós temos a missa no santuário às 7 horas, e depois da missa voltamos lá para o refeitório para um pouco de tempo. Então nós acolhemos a todos, começamos por acolher os seminaristas aqui da casa, os padres formadores, o padre do Santuário de Azambuja, o padre Milani, os nossos padres e diáconos, uma saudação e acolhimento especial aos nossos bispos de Santa Catarina, que vieram também prestar homenagem a seus antecessores. Dom Joaquim foi bispo de todo o estado de Santa Catarina e Dom Afonso, bispo, arcebispo de Florianópolis, à frente do Regional São Padre por muitos anos. Nós começamos com o Padre Ney, com o hino do seminário, que espero que todos nós conheçamos, gravado na nossa memória lá nos Relações Atávicas com essa nossa casa aqui.
para ouvir um trecho da Palavra de Deus, do livro do Eclesiástico, capítulo 44, que começa dizendo: vamos fazer o elogio dos homens ilustres. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados, através das gerações. O Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em força e dotados de prudência, e expressaram-se em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com a sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros ainda escogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das Escrituras. Outros foram ricos e dotados de força, zelosos na busca da beleza, e viveram em paz nas suas casas. Todos esses alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. Os que deles nasceram deixaram um nome que faz recordar os seus louvores. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Agora, porém, falemos dos homens de bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes. Seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. A descendência deles permanece para sempre, e sua glória não lhes será tirada. Seus corpos estão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como ouvimos, excluindo essa pequena passagem, esse versículo, que fala das pessoas que não deixaram lembrança alguma, tudo mais foi escrito para Dom Joaquim e Dom Afonso. A glória deles permanece no meio de nós, a sua glória não lhe será tirada. Nós que somos seus filhos e filhas, vamos levar adiante o que eles nos deixaram. Damos a palavra a Dom Wilson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todos e dizer que este é um momento muito significativo para a nossa arquidiocese, mas também para a Igreja de Santa Catarina. Nós queremos repassar um pouco da história de Santa Catarina, recordando essas duas personalidades da nossa Igreja, e desde já quero agradecer ao Padre José e também ao Padre Ney, que se dispuseram a fazer esse trabalho para nós. Também já agradecer ao Dom Vitor, que depois vai fazer a pregação durante a missa, e que esta tarde possa nos colocar também em comunhão profunda com aquilo que é a Igreja de Santa Catarina. Nós possamos mergulhar sempre mais naquilo que é a Igreja da nossa arquidiocese também. Agradeço a presença de todos, sobretudo dos nossos bispos que estão presentes, e que esta tarde ela possa ser, de fato, um momento de convivência, um momento de estudo, um momento de grande vivência. Começamos dando a palavra ao Padre Ney Brasil Pereira, que se dispôs a apresentar para nós algo da história de Dom Joaquim Domingues de Oliveira.
Minhas saudações ao Sr. Arcebispo, a Dom Neres, Lages, Dom Vitor, de nosso Arcebispo Dom Irineu de Lages, né? Salto, Barão, desculpa. O que eu vou dizer aqui já está escrito, inclusive vocês alguns terão recebido, talvez por e-mail, né? E trabalho de Padre José Besta, né? Que é o nosso historiador, então me valho com todo prazer daquilo que ele pesquisou. Certo, os comentários pessoais, mas para o que eu vou dizer são palavras de Padre José. Dom Joaquim Domingues de Oliveira é um nome que praticamente se confunde com a da Diocese e depois a Arquidiocese de Florianópolis. Vamos encontrá-lo pastoreando o rebanho de 1914 a 1967, mais de 50 anos. Atravessou a Primeira Guerra Mundial, a crise nacional pré-getulista, o Estado Novo, a Segunda Guerra, a redemocratização, o golpe militar de 64, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Encontrou o Estado catarinense rural, e ainda incompleto com aquela questão do contestário. Viu paulatinamente se industrializar. Entravam e saíam governantes, entravam e saíam vigários, como se dizia naquele tempo. O povo crescia e morria, e Dom Joaquim continuava. Acolheu seminaristas, que depois ordenou sacerdotes e bispos, e até cardeais, né? E ordenou Dom Jaime, 1920, e sagrou Dom Jaime bispo em 36, e acolheu-o como cardeal em 46. Ele continuou. Viu-os envelhecendo, morrendo, e o pastor continuava a presidir com solicitude, era o seu lema episcopal. Encontrou a diocese nascente, viu nascer as dioceses de Joinville, Lages, Chapecó e Tubarão, para cuja criação deu os passos exigidos, e viu a diocese tornar-se arquidiocese em 1927, o ano de criação também do nosso seminário. Criou paróquias, desativou outras, aumentou consideravelmente o número de capelas que viu serem fundadas, crescerem e serem levadas a paróquias. E o pastor continuava. Foram 53 anos de ininterrupto pastoreio à frente da grei que conhecia como a mãe conhece os filhos. Deu-lhe o ensinamento, o caminho a seguir, e para sua surpresa viu que caminhava adiante, fugindo das lições aprendidas. É que os tempos avançavam, a história não parava, e quem sabe o pastor não conseguira acompanhar as ovelhas nas novas estradas. Sofria com o que lhe parecia rebeldia nos últimos anos. Padecia com o que lhe dava a impressão de ser um corte da própria instituição eclesiástica. E ele ia ficando, de certo modo, fora do tempo, quase nonagenário, não conseguia mais acelerar os passos de uma caminhada histórica cada vez mais frenética. E faleceu a 18 de maio de 1967. Dom Joaquim Domingues de Oliveira, sepultado na Igreja Catedral, que ele reformara em 1922, para os festejos do centenário da Independência. Igreja-mãe, onde por mais de meio século celebrara a Eucaristia, ministrara a Crisma, proferir inúmeros sermões carinhosamente preparados, entremeados em latim, citações de latim, estudados no mais lídimo português setecentista. Sermões antes pesquisados, meditados, esquematizados, depois dactilografados por ele mesmo, na sua velha máquina, ele ficando de pé, naquela sua grande altura sacerdotal, intelectual, pastoral, mas pequena fisicamente. De pé mesmo, para não se cansar da cadeira, para não ficar corcunda, sempre erguido fisicamente, desconhecendo doenças, mantendo a saúde invejável à custa de exercícios físicos, encostado à parede, capinando a pequena horta e belo jardim, diariamente disparando aquele palácio que era sua residência familiar, sempre vestido com avental, agora guardado no Museu de Zambuja, que inaugurara em 1960, avental sobreposto às vestes episcopais, como monitum et presidium do bispo. A expressão que se usava naquele tempo, uma batina, era o sinal e proteção do padre, monitum et presidium, que nunca deveria abandoná-la, como quem identificando-a com o próprio sacerdócio.
Vestes episcopais solenes, me lembro com prazer das suas, com admiração, não digo com saudade, das suas entradas solenes à Catedral Metropolitana, levando a capa magna, os caudatários segurando a capa magna. Então, essas vestes vistosas, mas humildes, velhas, ciosamente conservadas, assim como conservaram o patrimônio religioso e cultural da sua igreja, a única porta em casa de salvação para a humanidade, resposta única e imutável para todos os problemas da humanidade. Vestes e aparências solenes que encobriam extrema pobreza, que ignorava a inflação, que não sabia mais o custo das coisas, mantidas com frugais aflições, costumes sóbrios. Solenidade que podia dar aparência de ostentação, de riqueza, num homem que morre praticamente sem nada, num palácio solene, mas com ameaças à própria segurança, que dormia com a mesa cobrindo a cama. Isso é o José que está observando aqui. Ameaçado por pedaços de estuque que caíam do teto. Uma riqueza presumida, mas resumida a alguns velhos cruzeiros e velhas notas provisórias vencidas. Uma solenidade que se manifestava na exigência inconteste de respeito, de honra primeira e total à autoridade eclesiástica, sem concorrente no mundo político. Tudo num homem que considerava o episcopado superável apenas pela maternidade divina de Maria e pela encarnação do Verbo. Deve o bispo ser pobre, mas que haja toda uma realidade exterior para engrandecer-lhe a honra e o poder. O que foram os seus funerais, coroados solenemente pelos acordes infinitas vezes ouvidos de cristãos desta corte, era a letra antiga do hino da arquidiocese, hoje de cristãos. Nossa igreja peregrina. Recordaram aquela figura baixinha, mas exigente e intransigente, que por 53 anos transpusera os limites da capital para as visitas pastorais, primeiro a todo o estado, depois ao território da sua arquidiocese. Andar a cavalo, charrete, de barco, de automóvel, de avião. Milhares de quilômetros percorridos para visitar o rebanho, para ministrar-lhe a crisma, dar-lhes a Eucaristia, proferir-lhe o sermão já levado pronto. Sermão tão importante e tão acariciado que não hesitaram em mandar o motorista retornar de Angelina à capital para apanhar o papel esquecido. Era aquele o sermão que deveria proferir, sem ser possível outro, sem poder improvisar. Pregar era missão por demais séria para o arcebispo improvisar. Nem todos, talvez a maioria, conseguiam compreendê-lo. Era uma linguagem muito alta, talvez para um rebanho tão humilde. Era, porém, a doutrina da Igreja, a explicação da Escritura tão prezada nos infatigáveis e contínuos estudos. Quanto aos sermões, é interessante como a sua leitura era realmente um prazer intelectual, né? Agora, então, quem sabe, quando ele os proferia, então, quem sabe não seriam tão prazerosos, né, pelo fato de serem longos. As visitas pastorais, uma epopeia sempre nova, mesmo que repetida ao longo de meio século. Inclusive, nesta casa, nesse seminário, né, eu estive aqui desde 42, aqui que agora é museu, então me lembro sempre das chegadas do arcebispo, né, todos os seminaristas perfilados a pai de fileira, de batina, esperando, né, pontualmente o seu arcebispo. Então, as visitas pastorais, a conversa com o povo, a visita aos livros paroquiais, a inspeção na administração, olhando sem transigir em nada do que lhe parecesse transgressão à lei da Igreja. Conselhos ao povo, ao vigário. Nada permitia que escapasse ao seu controle, mesmo humanamente sabendo que isso acontecia. Podia-se recordar sua exigência de respeito ao patrimônio eclesiástico, de respeito à língua vernácula, de nacionalismo alegre e cooperador, que tantas confusões lhe arrumaram com os padres alemães e italianos, os imigrantes e seus descendentes, que às vezes se esqueciam de que estavam no Brasil e que deveriam ser brasileiros, começando pela língua e pelo aprendizado do hino nacional.
como sofreram naquela vez na Capela do Sul, quando as crianças lhe cantam no dia 7 de setembro o hino da Itália. Ele declama versos em italiano. Dom Joaquim assumira plenamente a nacionalização, necessária sim, mas conduzida naqueles tempos por meios talvez nem sempre humanamente compreensíveis. Por esta nacionalização, não hesitou em depor todos os diretores estrangeiros de escolas e colégios religiosos em 1917. Não poupara controvérsias e mesmo intrigas com os padres alemães e italianos que para cá vieram como abnegados apóstolos. Mas ali estava o velho arcebispo, ali estava o jovem rebanho, participando de uma igreja arquidiocesana que ele organizara em 3 sínodos diocesanos, 1919, 1925 e 1951. Sínodos realizados sempre na catedral, que tínhamos primeiro a finalidade de estruturar e reestruturar a pastoral de acordo com o novo código publicado em 1917. O terceiro, 51, fazia parte das solenes comemorações dos seus 50 anos de ordenação presbiteral. Um sacerdócio que frutificara, que se multiplicara. Para sua formação, fundara 2 seminários. Em 1927, o de Zambuja, e em 1941, o de São Rogério. Chegavam tarde, mas antes não tinha sido possível. A Zambuja dele recebeu todo o carinho, é a sua obra mais importante. Uma Zambuja que não se restringe ao seminário. É o hospital, que recebe novo prédio, em 36. É o santuário, novo e imponente, construído a partir de 40. É a gruta do Morro do Rosário, a partir dos 50. O almoxarifado, o asilo, a fazenda. Novo seminário que ele inaugurou em 64, no dia 7 de setembro, que celebrava os 50 anos de sua posse em Florianópolis. Um seminário que conduziu o maior rigor e seriedade, nisto ajudado decisivamente por Dom Jaime Câmara, o primeiro reitor, que deixou sua marca indelével aqui. Uma casa cuja pedagogia não conhecia panos quentes, tergiversações. A igreja existia há 2000 anos, não precisava perguntar a ninguém se devia mudar. Tudo já estava estabelecido, bastava ler para conhecer os caminhos. O seminarista era preparado para ser homem de igreja, longe dos ares da renovação conciliar. Isso que eu encontro aqui escrito, eu tenho a impressão que o ambiente era impossível não respirar os novos ares. Eu mesmo lembro que aqui, no seminário, então os cantos novos, os salmos de Gerilô e todas as relativas novidades, tudo isso já era conhecido. Foi logo imediatamente conhecido aqui. O concílio, Dom Joaquim participou da primeira sessão, em 1962. Não retornaria, escandalizava a discussão. Chegou inclusive a preparar uma intervenção, mas não sei se não houve oportunidade, intervenção em latim, preparadíssima, com a ajuda inclusive do padre Paulo Bratti. Bom, achava até blasfêmio o questionamento de afirmações que ele aprendera e repetira na prática eclesiástica por 50 anos. Chegou a pensar que o tinha ultrapassado. Velho, mas não cansado, precisava o povo que ele necessitava o povo de que ele recebesse um auxiliar, algo que ele pensava ser desnecessário. Mas vem primeiramente Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, um franciscano missionário, nascido no Rio Grande, veio como arcebispo coadjutor em 1957. Não foi fácil a Dom Joaquim ser ajudado, ele, o pastor incansável no trabalho. Não lhe era compreensível alguma coisa ser decidida fora dele, acostumado a tudo centralizado. Mas aceitou. Também ele deveria praticar a obediência que sempre exigia como a grande virtude do cristão. Dom Felício foi transferido como arcebispo titular para Ribeirão Preto em 65, em março, e faleceu ali em 72 com fama de santidade. Em agosto de 65, Dom Afonso foi nomeado arcebispo coadjutor com sede plena. Dom Joaquim achava que podia continuar sozinho, pois a doença não o atingia.
Assim não pensam a Santa Sé e o clero, ansioso este por uma urgente renovação nos moldes pedidos pelo concílio. Muita coisa tem que ser feita longe do arcebispo. Experiências são realizadas a partir do estreito, longe da ilha onde habitava o arcebispo, ilhado ele mesmo no mundo que não mais existia, no mundo novo que desconhecia. Era o mundo da Joque, da Jeque, da Jique, da Juque, da ação católica que ele, de certo modo, abominava na suspeita de comunismo, infiltrando-se por qualquer fresta que o pastor, no momento de distração, pudesse deixar surgir. Presidir com solicitude era estar atento para que nenhuma mudança prejudicial acontecesse. Mas a arquidiocese precisava de alguém que a ajudasse na renovação, e este veio na pessoa de Dom Afonso Neves, que em 1927 Dom Afonso fez parte da primeira turma desse seminário, né? E voltou para cá como professor, mestre civil, em 1940, professor reitor, né? Em 59, Dom Joaquim o ordenou como bispo coadjutor de Lages. Dom Afonso, né? Dom Joaquim aceitou, em 65, recebê-lo como arcebispo sede plena. O velho arcebispo não se dava conta de que envelhecera no tempo, na história e no físico. Memorável, no dia 30 de setembro de 65, Dom Joaquim entrega o governo efetivo da diocese a Dom Afonso, arcebispo coadjutor e administrador apostólico sede plena. Praticamente mantinha o título, mas o arcebispo metropolitano, o título continuava a ser Dom Joaquim. No ginásio Charles Edgar Goritz, na Prainha, lotado pelo clero, religiosos, autoridades e o povo, fez um minucioso relato dos seus já 51 anos de pastoreio. Enumerou as obras pastorais, administrativas, materiais. Um grande elenco a demonstrar o infatigável empenho com que desenvolveu o ministério episcopal, assumido de coração no dia 26 de março de 1914, dia da sua eleição para o episcopado. Nesse momento, em 65, Dom Joaquim recordava a singela cerimônia da sagração, da sua própria sagração episcopal, naquele tempo se dizia, né, sagração episcopal, na Capela do Pio Latino, em Roma, no longínquo 31 de maio de 1914, na mesma cidade eterna onde cursara direito canônico, obtendo o grau de doutor. Eram os cânones sua grande paixão intelectual, conhecer bem a lei da Igreja, para fiá-los sempre de ser. O ancião, resignado, mas não abatido, cheio de trabalhos, mas não cansado, recordava a infância em São Paulo, sua cidade, após seus pais, Domingos de Oliveira Beleza e Joaquina da Silva Mota, terem emigrado da terra natal, Vila Nova de Gaia, em Portugal. Lá, Dom Joaquim nascera a 4 de dezembro de 1878. Hoje de manhã, na Capela do Itesco, presidindo a Eucaristia ali, eu lembrava que foi uma das palavras que ele me disse pessoalmente quando eu visitei, já no seu leito de hospital. Padre Ney, o nosso 4 de dezembro. Porque eu também, meu aniversário é 4 de dezembro. Bom, brasileiro por adoção, foi no Brasil que recebeu sua formação. Estudos primários em escolas públicas em São Paulo, secundários no Liceu Sagrado Coração de Jesus, dos padres salesianos, por último, no Ginásio Paulista. Terminados os estudos secundários, fez os exames preparatórios do curso da Faculdade de Direito de São Paulo e matriculou-se, porém, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por vontade do pai, seu pai. Mas sua vocação era outra. E vai segui-la matriculando-se em 1898, seus 20 anos de idade, né? 20 anos no Seminário Episcopal de São Paulo. Ali mesmo recebeu a ordenação sacerdotal em 21 de dezembro de 1901, aos 23 anos de idade. Em seguida, foi nomeado professor do Seminário Capelão. Terminados depois os estudos em Roma, retornou ao Seminário Episcopal, sendo simultaneamente diretor espiritual no Colégio Arquidiocesano. Em 1910, foi nomeado cônego da Catedral, assumindo o cargo de secretário do capítulo.
No ano seguinte, secretário do arcebispado. Cônego Oliveira era conhecido como estudioso, pregador e apologeta, defensor acérrimo da Igreja. Foi nesse ministério que a Santa Sé o elegeu bispo de Florianópolis. Não sei como estamos em tempo, eu teria alguma coisa para dizer com mais detalhes esse início do seu episcopado. Talvez valha a pena, talvez por causa da posse, né? Tá, bonitinho. Então, em 1914, precisamente no dia 26 de março, o Cônego Oliveira recebeu sua nomeação para o bispado de Florianópolis, vago havia 2 anos pela transferência de Dom João Becker, nosso primeiro bispo, para a sé arquiepiscopal de Porto Alegre. Foi eleito o padre João Borges Quintão, reitor do seminário de Curitiba, mas este, já em Roma para a sagração, denunciara. É uma coisa meio estranha, mas aconteceu. E, acompanhando Dom Duarte Leopoldo de Silva, arcebispo de São Paulo, e Dom Alberto Gonçalves, bispo de Ribeirão Preto, que se dirigiam a Roma em visita ad limina, Dom Joaquim partiu também rumo à cidade eterna, o melhor lugar para se tornar sucessor dos apóstolos. Dia 31 de maio de 1914, domingo de Pentecostes, a capela do Pontifício Colégio Pilatino Americano, que ao mesmo tempo servia de colégio brasileiro, recebeu das mãos do cardeal Basílio Pompili, vigário-geral do Santo Padre Pio X, assistido pelos já mencionados Dom Duarte e Dom Alberto, como consagrantes, a plenitude do sacerdócio. Depois de curta demora em Roma e na abadia de Monte Cassino, regressou a São Paulo, dono de aos 3 de setembro do mesmo ano, no mesmo dia em que foi eleito a sumo pontificado o Papa Bento XV. Dom Joaquim embarcava no navio em Santos, no Orion, para assumir o governo da sua diocese, o que significou a 7 de setembro. Vejam as datas. 3 de setembro ele embarca em Santos. E após ele chega a Florianópolis só dia 7, 4 dias. Naquele tempo a navegação de cabotagem era realmente uma história. Demorava, né? Me lembro que quando a nossa família se mudou de São Francisco para Florianópolis, hoje na estrada se faz a distância em 3 horas. Naquele tempo foram 3 dias de navio. Né? Embarcamos sexta-feira de noite, a gente amanhecia em Itajaí. Em Itajaí o navio fazia carga e descarga, outra noite para no outro dia. Então, assim. Sim. Então, essa posse verificou-se no dia 7 de setembro de 1914. Ninguém melhor do que Dom Joaquim para contar a sua eleição. Aqui tem os detalhes. Bom, em 1908, como é sabido, foi criado o Bispado Catarinense, com vida autônoma, desmembrado de Curitiba, e foi nomeado como primeiro bispo o Sr. Dom João Becker, apostólica figura que aqui governou com grande sabedoria e largo descortino no curto período de 4 anos, quando foi promovido a arcebispo de Porto Alegre pela renúncia do respectivo titular. Para suceder a Dom João Becker, a Santa Sé nomeou o padre João de Borges Quintão, antigo secretário de visita do Sr. Dom Duarte, nas suas excursões pastorais por ambos os estados. Posto não o tenhamos conhecido pessoalmente, também a ele nos achamos ligados por circunstâncias que sempre nos pareceram interessantes. A notícia de sua nomeação foi dada por nós a Dom Duarte, que se mostrava interessado no preenchimento da diocese de Florianópolis. Colhemos-la em telegrama de Roma, divulgado de manhã pela imprensa, e apressamos-nos a transmitir jubilosos o grato evento. Apenas uma discreta reserva. Boa escolha, mas um pouco doentinho, essa nomeação do padre Quintão. Mais tarde, motivado por escrúpulos que teriam aparecido, o boato de que Sua Excelência estava disposto a renunciar. E nós, a pessoa que não o comunicava, diga a Sua Excelência que não é mais tempo de escrúpulos, que se prepare, que parta, não interessa mais a longa vacância. E esquecemos o caso. E eis que um belo dia, estando o Sr. Dom Duarte no Rio, e nós respondendo pelo expediente, esse nós é o nós majestático que se usava, os papas usavam até Paulo VI ainda, né? Acho que só João Paulo II começou a usar o eu, né?
chega às nossas mãos, de Dom Joaquim, um telegrama que era para Dom Duarte, que dizia mais ou menos textualmente: honra comunicar Santa Sé aceitou razões minha renúncia de Bispado de Florianópolis. A renúncia do padre Quintão. Verdadeiro desapontamento. Tudo se resolveu por si mesmo, a despeito da desnecessária demora. Desconcertante, porém, o que estava reservado a nós. No mesmo dia 26 de março, quinta-feira, às 8 da noite, menos 10 minutos, na Estação da Luz, chegada de Dom Duarte, que regressava do Rio, depois de alguma demora em Mogi das Cruzes, o qual, com desusada formalidade, recebidos os cumprimentos de estilo, nos confiou o telegrama que lhe passara de Petrópolis para aquela metrópole o Sr. Núncio Apostólico, ao tempo Dom José Bovone, e que aqui citamos textualmente, pois ainda o conservamos em nosso poder. Petrópolis, 26 de março, às 14 horas e 50 minutos, peço comunicar Cônego Domingues, de Dom Joaquim, nomeação de Bispo de Florianópolis. Segue carta, ponto, Núncio. A carta, com efeito, não demorou e trazia a mesma data de 27 de março. Como? Tantas dúvidas, tantas demoras, tantas medidas, para que afinal a bomba viesse a arrebentar em nossas mãos? Nós, que nem sequer havíamos pensado numa simples possibilidade, que pelo contrário, na melhor das intenções, nos esforçávamos em prol dos outros, só nos coube volver os olhares para nossa pequenez, sem poder desvendar os desígnios ocultos da providência. A impressão que sentimos pelo inesperado da notícia, a que se ajuntava a circunstância do lugar e da hora, dificilmente encontraríamos termos para defini-la. Dali rumamos para a casa do Monsenhor Vigário-Geral, que se achava doente, e onde se encontravam para atendê-lo vários amigos e visitantes. Dom Duarte comunicou a seu amigo a notícia. Monsenhor Paulo Rodrigues, era esse o seu nome, aliás conhecido em toda São Paulo, nos honrava igualmente com sua paterna amizade. Ergueu-se do leito, auxiliado pelos presentes, chamou e insistiu: quero ver o senhor bispo de Florianópolis. Foi preciso aparecer, passando da biblioteca onde nos achávamos ao quarto do enfermo. Natural curiosidade dos presentes, e a notícia logo se divulga, e mais ainda no dia seguinte, com a publicação no Correio Paulistano de um largo relato noticiando o acontecimento da véspera. Depois de madura reflexão, resposta afirmativa ao Sr. Núncio, viagem a Roma, aproveitando a companhia do Sr. Dom Duarte e do Alberto, bispo de Ribeirão Preto, que se dirigiu à cidade eterna em visita ad limina. Para a lema do episcopado, qui praest in sollicitudine, da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 8. Quem é que deveria presidir o governo religioso de Santa Catarina, senão aquele menino que aos 8 ou 9 anos frequentava a escola pública ali na Rua Triunfo, número 4, ainda ao tempo do Império, o aluno do seminário no tempo de Dom Duarte, pregador da sua primeira missa, o jovem humilde sacerdote, o último filho de Isaí, a referência a Davi, preterido seus 7 irmãos, com muito mais méritos, apercebidos de indiscutíveis qualidades e virtudes. Também ele, pouco mais do que jovem, pois não contava àquela época senão 35 anos e alguns meses. Em Roma mesmo, através da correspondência, escreve-lhe o Monsenhor Francisco Top, nosso famoso e imensamente benemérito Monsenhor Top daqui de Roma, governador do bispado sobre a data de sua posse. É-lhe sugerido o dia 7 de setembro. Monsenhor Top refere-se também à residência episcopal, com jardim e horta vastos, e que seria bom não morar sozinho. Lembra que Dom João Becker tinha em sua companhia a mãe, o pai e 2 irmãs solteiras, e sugere que convide a João Peixoto, de muita confiança, e que não tem necessidade de pagamento. De regresso ao Brasil, o Dom Joaquim, já Sagrado Bispo, a 3 de setembro embarca no óleo, como dissemos, chegando a Florianópolis no dia da independência. Uma testemunha ocular, o historiador Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, dos nossos grandes historiadores, já falecido, nos relata suas impressões. Aqui chegou a 7 de setembro de 1914, numa festiva manhã para os fiéis catarinenses,
Já então parecia ao povo catarinense ouvir a voz do Senhor na palavra do profeta. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Citação de Isaías 44. Interessante que essa citação, no contexto de Isaías, se refere a Ciro, o rei da Pérsia, mas que é digamos assim, uma aplicação de um texto, né, então, segundo a ótica do leitor. Lembro-me perfeitamente, como se fora hoje, da recepção que foi prodigalizada, pois tive a honra de, menino ainda, falar com o reitor Oswaldo Cabral, em companhia de meu pai, ir a bordo e beijar-lhe o anel, como era costume naquele tempo. Grande foi a manifestação popular que o acompanhou até o Palácio Episcopal da Rua Esteve Júnior, que não era o edifício atual. Aquela residência sofreu incêndio, foi reconstruída em 1929, por aí, né? Às custas da herança de Dom Joaquim. E lá, então, oradores enalteceram a sua figura e transmitiram-lhe as esperanças dos católicos de Santa Catarina na sua ação evangelizadora. Governo, clero e povo se associaram naquele dia para dar as boas-vindas àquele que, com o correr dos anos, se tornaria legítima e reconhecidamente catarinense pelo amor que passou a dedicar à nossa terra, pelos trabalhos que nela desenvolveu, pela sua presença constante em todos os momentos de nossa vida social e religiosa. E aqui ainda alguma coisa sobre a posse. No dia da independência, às 7h30 da manhã, o óleo lança ferro. Às 11 horas, o vapor Richard Paulo, cheio de autoridades, do revocador Florianópolis, foram até o óleo receber oficialmente o Sr. Bispo. Após os cumprimentos, Sua Excelência desembarcou. O Sr. Governador, Major João Pinto, o saudou. Presentes as maiores autoridades estaduais, municipais, federais, deputados, magistrados, oficiais de terra e mar, representantes de todas as corporações religiosas, pias, educacionais, a multidão constituiu uma massa enorme que vinha do trapiche municipal. Isso em 1914, né? Florianópolis era bem pequenina, né? Assim, quanto teria a população que ia ter na época. Espalhava-se pelo cais e incluía todo o jardim e a praça 15 de novembro. Em seguida, longa e solene procissão. Na entrada da catedral, ofereceu-se um crucifixo a beijar, água benta e incenso. Entrada ao som do Ex Sacerdos. Realizando-se em seguida a solene Te Deum, tudo cantado em latim, conservando Frei Libório Greve e leitura das bulas pontifícias. No dia 10, acompanhado de Monsenhor Francisco Top, Dom Joaquim visitou o seu governador, agradecendo a recepção e acolhida. O senhor governador reiterou a Sua Excelência os seus desejos e que Sua Excelência goze desse estado de ininterruptas felicidades e os votos que fazia para que as mais intensas relações de cordialidade perdurassem entre os representantes supremos do Estado e da Diocese. Isto apesar da proclamada separação de Igreja e Estado em 1989, né? Logo após a proclamação da República. Estamos aqui nessa altura, uns 25 anos depois. Nos dias subsequentes, o Sr. Bispo visitou os quartéis da Guarnição Federal, a Superintendência Municipal, ainda havendo no dia 14 um brilhante festival no Colégio Coração de Jesus, das Irmãs da Divina Providência. Após a manhã de sol no dia da posse, uma semana de chuva intermitente. Então, a citação: considerando essa rápida sucessão, e porque as chuvas continuassem a cair do céu, alguém, segundo ocorreu, felizmente ainda vivo e em plena e frutuosa atividade, teria observado: o novo bispo, contrariando os que o precederam, certamente vai permanecer. Com essa água caindo, pegará bem, e será difícil mudar as raízes. A ser verídica profecia desta vez parece que acertou. As gotas caindo do céu deram por terra o império de Napoleão. Outros nos teriam prendido e radicado em Santa Catarina. Praze a Deus que tenha sido sempre para seu proveito e engrandecimento. Citação do próprio Dom Joaquim. Mais um pedacinho e já termino. E agora então a reminiscência do próprio Dom Joaquim. Para trabalhar, sim, aqui viemos.
e entre as nossas solicitudes, há de ampliar a esfera de ação da verdade, dilatando espatia veritatis. Dilatem-se os espaços da verdade. Nunca, à mercê de Deus, sob esse ponto de vista, procuramos trair o nosso ministério. A causa de Deus e da Igreja foi sempre a nossa causa. E, contudo, nenhum dos justos problemas de Santa Catarina, então todo o Estado, limitados depois à extensão da arquidiocese, nos encontraram alheios, apáticos e indiferentes. No que nos pareceu justo, dentro do direito, sempre nos consideramos e procederemos como autênticos catarinenses, sobretudo catarinenses. Até parece que estava um bocadinho no sangue, senão numa convicção, uma secreta simpatia que vinha de longe, que projetava raízes no passado, urdida de fios sutis e misteriosos, tais e tantos, que, se for o caso de escolha obrigada a pronunciar-nos, teríamos preferido, sem mais, para o campo de apostolado, o estado de Santa Catarina. É que a nossa vida sentimental catarinense vai muito além desse quase meio século decorrido. Baseia-se em tradições mais profundas. Prende-se aos desbravadores apostólicos, a esses varões que, deixando o aconchego dos seus solares, aqui vieram organizar, estabelecer, com seus suores, os elementos de uma vida cristã normal, hierárquica. Aqui não sei se ele faz referência, não sei se para José, talvez ao fato de que Florianópolis, afinal, foi fundada por paulistas, né? O fundador de Florianópolis, o Domingos Dias Velho, né? A Dom José Gamargo Barros, por exemplo, primeiro bispo de Curitiba e primeiro bispo que aqui no Estado exerceu pessoal e estavelmente o Sagrado Ministério, que pavilhou o Estado, que aqui deixou suave e imperecível memória de sua passagem, estamos também nós presos pelas canseiras com que, como vigário que era da paróquia, nos ministrou os primeiros elementos da doutrina, viu a nossa primeira e tímida confissão, oficiou a primeira comunhão. Pouco antes de sua morte, tivemos a honra de ser seu secretário, acompanhando-o em visita a várias cidades da Itália. Ao segundo bispo, que sucedeu com sua transferência para São Paulo, o Sr. Dom Duarte Leopoldo Silva, a quem devemos o título de Santuário Episcopal para Nossa Senhora de Zambuja, em 1905, é Dom Duarte. Nobre e austera figura, e que também era nosso vigário, prende-nos a lembrança dos mais perfeitos ensinamentos pastorais, os cargos de confiança com que nos honrou, e porque conservara grata lembrança de Santa Catarina, os instantes em que a sós decretava com manifesto interesse sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus interesses, justamente ali, no remanso do seu jardim, deambulando após a refeição, ao pé do lugar em que a piedade cristã, no impulso de póstuma e justa veneração, mandou levantar um monumento que lá se encontra e onde se lê, lugar onde os grandes arcebispos Dom Duarte e Dom José rezavam o seu breviário. Por vezes referia-se às suas praias, aos bravos padres que aqui morejavam, ao inesquecível Monsenhor Francisco Top, da Catedral, vigário-geral e verdadeiro criador do bispado, zeloso, abnegado, desprendido, tão desprendido, que chegou a merecer esta pontinha de ironia. Dinheiro na mão do padre Top é como manteiga em focinho de cachorro. Morreu ignorando ao que se supõe, Dom Joaquim, morreu ignorando o que se supõe, não, aqui Dom Joaquim fala do padre Top. Morreu ignorando o que se supõe uma caderneta de banco de poucos milhares de cruzeiros que alguns amigos conseguiram amealhar, preocupados com seu futuro, prevendo a velhice que se aproximava. Bom, eu vou terminando, embora tivesse aqui uma parte sobre a sua última doença. Deixa eu ver. Mas, Padre Ney, era bom explicar por que a expressão que o Padre Top dava tudo para os pobres. Por isso a expressão focinho do cachorro. Mas já está lembrando que essa expressão do tio Padre Top, que dinheiro na sua mão é como manteiga e focinho de cachorro, é porque ele, o que tinha dado, né? Isso. Então não guardava nada. Né? Bem, sobre a doença, a última
Então, simplesmente, talvez o testamento, então, né? O testamento que ele escreveu às vésperas da intervenção cirúrgica em 30 de dezembro de 66. Ele faleceu em maio de 67. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, devendo submeter-me amanhã à delicada intervenção cirúrgica, confiado na reconhecida competência e dedicação dos abalizados cirurgiões, um deles era o Dr. Ernesto Dameral, né? Famoso cirurgião. Na época era bem jovem. Mas entregue incondicionalmente ao supremo querer de Deus, resolvi lavrar o presente termo, aquele força de ato de última vontade, constante das seguintes declarações e determinações. Bispo da Santa Igreja Católica, faça a mais explícita e espontânea profissão de fé, crendo tudo quanto ensina e ensinou a Igreja Católica, contido explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura e confirmado pela tradição. Cidadão brasileiro, escrito a Constituição de 1891 e confirmado por decreto declaratório de outubro de 57, auguro os progressos de minha pátria, cujas autoridades e cujas leis, como era meu dever, sempre inculquei ao respeito dos fiéis. Peço a Deus perdão dos meus pecados, deficiências e imperfeições com que me desempenhei dos meus deveres. Peço igualmente perdão a todos quantos tenha magoado, ofendido ou escandalizado, e o peço pelas entranhas de Jesus Cristo, que para nosso exemplo morreu divinamente exorando e perdoando. Não tenho termos para agradecer à Igreja Católica as várias e preciosas distinções com que me distinguiu, apesar da minha insuficiência e indignidade. Declaro que tudo quanto existe no paço arquiepiscopal a Rui Esteves Júnior, por minha morte fica pertencendo, como até o presente, à mitra metropolitana, salvo um ou outro objeto de menor valor. Enfim, tudo quanto estiver em meu nome, inclusive a renda de venda do automóvel que eu recebi de presente, fica atribuída à referida mitra, que poderá reservar uma parte para aplicar entre os pobres, outra para a celebração de missas e sufrágio de minha alma. Sabe, naquele tempo se encomendava as missas e através de espórtulos, nem dinheiro, né? Era o costume da época. Por último, levantamos confiantemente os nossos olhos para Deus, Deus que declarou pelo profeta que não será punido o que eles a recomendar, e pelo que humilde e confiantemente repetimos in te domine speravi, non confunda in eterno. Em ti, Senhor, esperei, eu não serei confundido para sempre. Hospital de Caridade, aos 30 de dezembro de 66. E terminando, em 30 de dezembro de 65, ao despedir-se na cerimônia de posse de seu sucessor, Dom Afonso, Dom Joaquim tem a consciência do dever cumprido. Presidira com solicitude. Deseja que Dom Afonso seja feliz na arquidiocese. Terminadas as cerimônias, vai ao palácio. Ali, na oração e no estudo, relendo e organizando materiais do seu arquivo, prepara-se para a despedida, ocorrida a 18 de maio de 67. No sábado anterior, assistira a um casamento. No domingo, fora à Trindade, provavelmente visitar as irmãs idosas. O homem de trabalho trabalhou até os últimos dias. Servo bom e fiel, podia estar feliz e tranquilo de ter desempenhado a missão que a Igreja lhe confiara. Ali estava a arquidiocese, desde 1927, com 4 outras dioceses catarinenses. A semente crescera na unidade, a messe aumentara. Surgira uma igreja pujante, pouco a pouco renovando-se para acompanhar os novos tempos. Não foi esta a sua missão. Outros a completaram. Nestes 100 anos, ou a completam, melhor. Nestes 100 anos, o Bispado de Florianópolis nada mais justo que a Arquidiocese recorde, como está fazendo, a Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Recordá-lo é retornar às raízes, é rever a própria história. É isso. Muito obrigado, Padre Ney Brasil Pereira, pela apresentação da história de Dom Joaquim Domingues de Oliveira.
e do legado que ele nos deixa a todos nós para levarmos adiante no nosso presente e nas novas gerações. Nós temos agora um tempo de 20 minutos, porque a tarde vai correndo, né? Para um cafezinho, então lá no refeitório, e voltamos logo aqui para a exposição do Padre José Arturino Bezzi sobre Dom Afonso Rios. Obrigado.